A palavra é o deputado Zé Teixeira nas explicações pessoais. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras e senhores. Senhor presidente, eu faço uso da tribuna para me fazer a defesa aqui da ministra Tereza Cristina. Primeiro que por uma fala sem nenhuma importância, porque efetivamente a manga é um alimento. Não tem motivo algum de discriminar e repudiar uma pessoa de tamanho valor com que Mato Grosso do Sul empresta seu nome como ministra da Agricultura, pelos relevantes serviços que ela fez por toda a sua vida como uma agrônoma da melhor qualidade possível, e o serviço que ela prestou por Mato Grosso do Sul por 8 anos, como secretária da Indústria e do Comércio do nosso Estado. Até porque, quando eu vejo esse modismo das pessoas fazer uns comentários de que ingere 6, 7 quilos de veneno por ano, isso é uma utopia, porque se ingerir meio quilo já morre. Então, se fizermos um levantamento por todo o país, o Brasil está em 22º país em consumo de agrotóxicos e de herbicida e inseticida. Porque não existe lugar no mundo que você não usa a tecnologia para que você faça a plantação da lavoura. Você não pode plantar uma lavoura para alimentar o mundo gastando mais do que você vai produzir. E hoje, produzindo a soja na tecnologia que os Estados Unidos, que a Europa produz, pela descoberta da Monsanto, que você faz uma agricultura de precisão, faz uma agricultura de baixo custo, todos os outros países usam a herbicida para matar o mato. Você planta a lavoura, fez uma semente geneticamente modificado, que aquele produto não atinge a planta e você pode plantar e produzir em um país como o nosso, que alimenta tantos brasileiros como vários países do mundo, como um dos maiores exportadores de grão do planeta. Agora, eu acho que em vez de discriminar a ministra, eu acho que ele poderia fazer um requerimento para os órgãos competentes que faz o análise da herbicida consumida no país, e se ela é maléfica ao ser humano, tem a Embrapa, tem a Anvisa, tem uma porção de órgãos, antes de dizer de repudiar a ministra, de fazer um requerimento e pedir o análise que existe no Brasil, se efetivamente o que está acontecendo na agricultura brasileira, se está causando tanto mal como os modistas e ambientalistas fazem. O drama no Brasil, porque lá na Europa não faz, nos Estados Unidos não faz. Então, se nós estamos aqui e temos território que podemos alimentar o mundo através da tecnologia que vem de fora, eu acho que nós não podemos, num momento desse, crucificar uma pessoa de tamanho valor como a ministra Tereza Cristina. Vou conceder a parte a Vossa Excelência. Deputado, eu peço a parte para te fazer uma pergunta. Se o senhor, por acaso, já ouviu aquela fala do presidente Bolsonaro, dizendo, em tom pejorativo, que tinha uma cidade do Rio Grande do Sul que era exportadora de veado. Ou se o senhor viu uma fala do presidente Bolsonaro e de seus ministros, dizendo que bastava inventar dados e sair mentindo, que a população acreditava, e que era bonito mentir na França. Eu acho que o senhor não ouviu. O senhor não ouviu porque essa frase era do ex-presidente, atual presidiário, Luiz Inácio Lula da Silva. Esse tipo de frase, esse tipo de mancada que se dá, ninguém lembra. Agora, quando uma ministra altamente preparada, capacitada, uma das melhores ministras do governo Jair Bolsonaro, se refere que nós temos um país tropical, onde tudo que dá, nasce, planta, colhe, que esse era o contexto, quando tira do contexto a fala de uma ministra que era conhecida não por ser de direita
ela era conhecida, quem andou nas terras de Terenos, como Teresa Glebeira, pelo carinho e atenção que ela tem com a produção, com a gleba, uma das melhores secretárias de produção que já passou pelo Estado. Pega uma fala dela, pinça uma fala dela para dizer algo que ela não disse. Ela disse que aqui é um país que tudo dá, tudo planta, tudo se colhe. Apenas para contextualizar e lembrar que frases fora do contexto, saudando mandioca, estocando vento, a gente via em outra época, não agora. Isso não aceito. Agradeço a parte de Vossa Excelência e incorporo na nossa fala. Vou conceder a parte ao ilustre deputado do DEM, Zé Carlos Barbosa. Meu querido amigo deputado Zé Teixeira, dois aspectos da manifestação de Vossa Excelência e da manifestação também do deputado Pedro Kemp. Primeiro, sobre os agrotóxicos. O Brasil é um dos maiores produtores e um dos maiores exportadores de alimento do mundo. E a média de vida, a expectativa de vida das pessoas aumenta a cada dia. É incompatível. Se nós tivéssemos essa produção e matando, nós não teríamos o aumento da expectativa de vida das pessoas ano a ano. E o mundo não estaria comprando alimentos produzidos pelo Brasil. Nós temos que modernizar. O Brasil precisa de inserir dentro da sua política aquilo que o mundo faz. E aí, nós não podemos render ao discurso dos países que competem com o Brasil, a essa fama que o produtor brasileiro é o que destrói as florestas, quando eles acabaram com as florestas e destruíram os rios deles, quando nós sabemos que no Brasil quem mais protege é o produtor, que mantém as suas reservas naturais. E aí eu fui acompanhar a manifestação da deputada Tereza Cristina. A fala da manga é dentro de um contexto. Ela fala dos produtores, do clima tropical do Brasil, que países que passaram por guerras civis não têm o que tem o Brasil, porque aqui tem até manga, e a pessoa pode se alimentar com a manga, enaltecendo as características, mas jamais num sentido pejorativo. A manifestação da ministra, eu nem coloco na manifestação infeliz, porque não é para quem a conhece. Vossa Excelência está usando a tribuna exatamente para dizer isso, da sua simplicidade, é da nossa terra, nós conhecemos ela. Nós sabemos que jamais ela colocaria uma manifestação dessa natureza no sentido pejorativo, ou mandando as pessoas, criando, enaltecendo, afastando a condição de miserabilidade das pessoas, mandando elas comerem manga. Não foi esse o sentido. Incorporo a parte de Vossa Excelência, e para encerrar, eu quero dizer que talvez a forma que nós estamos aqui defendendo a ministra Tereza Cristina, ela é do nosso Estado. Concede uma parte, deputado? Está terminando o meu tempo. Vossa Excelência é o próximo inscrito. Se Vossa Excelência me conceder seu tempo, concedo com o maior prazer. Eu sou o próximo inscrito e eu já transferi o meu tempo. É o próximo inscrito. Sou eu? Se Vossa Excelência concedo. Então, vou lhe dar uma parte até maior. Deputado do que... Pedro Kemp. E agradeço. Deputado, quando eu faço uma crítica à ministra Tereza Cristina, porque ela está na contramão do que está acontecendo no resto do mundo. Eu acabei de ler uma reportagem agora, os Estados Unidos e outras nações desenvolvidas, como se diz, porque muitos aqui têm o olhar para os Estados Unidos, eles gostariam de ser americano, não brasileiro, Então, se gostam dos Estados Unidos, tem como modelo, lá eles estão proibindo esses produtos que a ministra quer liberar aqui. O glifosato, eu já fiz um projeto de lei aqui proibindo o uso do glifosato na nossa agricultura, porque comprovadamente é um produto cancerígeno. Já foi comprovado. Em alguns países, eles têm estudos, pesquisas avançadas, estão proibindo esses produtos. E a ministra quer liberar 400, mais de 400 defensivos agrícolas. Ela quer liberar, hoje são 150. Então, para que tudo isso? Para aumentar a produção, mas interferindo na saúde das pessoas. O deputado Barbosinha disse aqui, está aumentando a expectativa das pessoas. Está certo, as pessoas estão vivendo até 80, 90, 100 anos,
Só que tem câncer, a incidência de câncer, doença neurodegenerativa. A pessoa está lá com 80 anos, mas está com mal de Parkinson. A pessoa está com... né? Quantas crianças estão nascendo com autismo, já estão fazendo uma relação, né, do autismo com o uso de agrotóxicos na agricultura, né? Então, assim, nós estamos vivendo bastante, mas o que nós vamos ter de pessoa idosa numa cama, né, vegetando com doenças graves? Então, não é isso que nós queremos. Eu acho assim, a ministra, ela tem que olhar um pouco para o mundo desenvolvido, né, e ver que nós estamos na contramão, né? Não é aumentar a produção, aumentando o número de veneno jogado na lavoura. Agora, falar que a fala dela foi dentro de um contexto e tal, é um pouco assim para consertar, que ela foi muito infeliz, né, na frase dela. É o que eu tinha. Deputado Pedro, nós somos colegas aqui da Assembleia e Vossa Excelência é um parlamentar que eu sempre respeitei, considero e te admiro e gosto da sua pessoa. Mas, quando Vossa Excelência fala que a Tereza Cristina, ministra, quer liberar o agrotóxico, ela não tem esse poder. Esse poder tem que passar por um critério de uma análise de órgão superior a ela. Ela não tem poder, como ministra, de pegar a caneta e dizer que ela vai liberar 400 glifosato, herbicida e inseticida. Isso passa por uma análise criteriosa para poder liberar. Ela não tem poder de caneta de liberar nada. Agora, o que nós não podemos viver, deputado, quando a presidente Dilma falou da mandioca, eu não fiz crítica a ela, porque eu acho que a mandioca é um alimento saudável. Agora, quando ela falou de armazenar o vento, eu achei difícil arrumar garrafão para armazenar o vento. Aí eu achei um pouco mais complicado. Mas, mesmo assim, eu não fiz crítica a ela. Agora, a nossa ministra, mesmo que ela falou sobre a manga, a manga é efetivamente um alimento, certo? Agora, não é uma conversa se fizer mal a herbicida, porque quando Vossa Excelência fala isso, Vossa Excelência, se tem medo, tem produto orgânico aí para comprar, mas o produto orgânico não alimenta 1% da população do mundo. Agora, nós não podemos estar aqui como agricultor, que eu tenho orgulho de ser, certo? Tem um filho agrônomo que sabe dos riscos, e a lavoura que nós plantamos é com todo o cuidado possível. Esse alimento está indo para o mundo. Agora, se esse alimento tem resíduos que faz mal para a saúde, por que a China compra? Por que a Europa compra? Agora, quando Vossa Excelência fala dos Estados Unidos, eu não quero ser americano, eu quero ser brasileiro, mas eu queria estar num Brasil igual aos Estados Unidos, que respeita as leis, que a pessoa tem liberdade, que a pessoa cumpre as leis, que a pessoa não tem esse modismo que tem aqui. Aqui não pode se usar a Amazônia, o maior patrimônio do mundo, não pode se usar ela racional, só que o americano pode usar a Amazônia. O francês pode, o inglês pode, entra por Roraima, faz tramóia com os índios, certo? Numa coisa que tem que arrumar, porque todos nós somos brasileiros, mas nós não podemos chegar aqui e dizer, ó, o Brasil vai produzir alimento e vai matar o mundo, porque quando o mundo evoluído, Europa, Estados Unidos, vai fazer uma análise do produto, se tiver isso que Vossa Excelência coloca, não compra. E não adianta nós produzirmos aqui para não vender, porque nós produzimos muito mais do que consumimos. E agora, por exemplo, a Tereza Cristina, ela foi nos Estados Unidos e ela interferiu lá sobre o negócio do nosso produto aqui de combustível, e o presidente da República falou para o presidente Bolsonaro, gostei da sua ministra. Com certeza ela fez defendeu o Brasil com inteligência, porque se os Estados Unidos barrar o etanol lá, nós barramos a importação de açúcar lá. Se eles abrem o etanol lá, nós abrimos o açúcar dele aqui. Quando tem um mercado que não é compatível, eles barram o etanol,
Nós não compramos açúcar. Se eles compram o etanol, nós compramos açúcar deles. Isso aí é mercado. Isso aí é mercado. Agora, nós estamos aqui para discutir... Deputado Zé, só um minuto, vou conceder. Nós estamos aqui para discutir. É que nós devemos ter crítica, mas não repudiar uma palavra sem nenhum pingo de ofensa. Porque todo dia que eu vou almoçar, eu faço questão de cortar manga e pôr na salada. Eu gosto. Eu acho bom. e eu também. Concedo a parte de Vossa Excelência. Eu quero... Está engraçado, deputado Zé, Vossa Excelência, a gente admira porque Vossa Excelência é um autodidata. Não sentou em um banco universitário e discute desde unha encravada a energia nuclear. Eu sou um admirador de Vossa Excelência. Em relação a esse tema, com todo o respeito que eu tenho ao deputado Kemp, eu quero aqui dar um testemunho. A Tereza Cristina, deputada federal licenciada, atual ministra, com todo o respeito aos demais membros do governo federal, é um dos melhores quadros que tem. Eu andei com a Tereza Cristina, deputado Pedro Kemp, esse estado, em muitos municípios. Apesar de ser uma pessoa rica, de ter já nascido rica, porque o tataravô dela, me parece, foi governador, o bisavô governador, avô governador, é uma história, produtora rural, e eu admiro o espírito altruísta da Tereza Cristina, a humildade dela, só quem conhece, eu estou dando aqui um testemunho. Agora, ela falou isso num contexto, e é verdade, e toda palavra fora do contexto se transforma em um pretexto. Então, eu quero aqui deixar registrado nos anais dessa casa, de que a Tereza Cristina jamais, pelo que eu a conheço, jamais ela usaria qualquer tipo de palavra para denigrir ou de forma pejorativa, para apequenar os mais humildes deste país. É uma pessoa querida, humilde, não ostenta o conhecimento que tem e nem a riqueza que tem, e não tenha dúvida que é um dos melhores quadros que tem nesse país. Quero agradecer e parabenizar Vossa Excelência por ter trazido aqui esta palavra tão importante, né, no sentido do conhecimento. Eu sou o seu admirador, deputado Zé Teixeira. Muito obrigado pela parte. Concordo com Vossa Excelência, incorporo, e quero dizer a Vossa Excelência o seguinte: para nós, sul-mato-grossense, que talvez nem nascemos aqui, mas temos o Mato Grosso do Sul no nosso coração, e temos um quadro tão significativo fazendo parte do governo Jair Bolsonaro, e às vezes quando nós repudiamos aqui, ela pode ser condecorada no Paraná, pode ser condecorada no Mato Grosso, pode ser condecorada em São Paulo, pela qualidade que ela tem no conhecimento da agricultura, porque ela nasceu na agricultura, ela cresceu na agricultura, ela entende de agricultura, e ela é elogiada em todos os países que ela visita. Ela vai visitar a China, está tratando de um assunto dos mais importantes, trazer para cá a inspeção federal chinesa, para que os chineses façam a inspeção no abate de bovino, para que a carne saia daqui sem nenhum pretexto de que o nosso Ministério da Agricultura, depois de vários escândalos, não é confiável para fazer a inspeção federal nas exportações. Vou conceder outra parte a Vossa Excelência. 30 segundos apenas, deputado. Não, só para dizer que eu gosto muito de debater com Vossa Excelência, embora nós tenhamos posições, né, divergentes, muitas vezes defendemos ideologias diferentes, né, mas sempre houve respeito entre nós. Nós sabemos separar as coisas, né, do ponto de vista pessoal. Nós temos um relacionamento muito bom. E dizer que é uma posição, né, que o meu partido tem, por exemplo, em relação a esse governo, quando ele tirou algumas atribuições da FUNAI e colocou no Ministério da Agricultura, é claro, é uma posição ideológica, né, de colocar na mão do agronegócio, não é? Mas, assim, eu tenho críticas à atuação da ministra e acho que também tem a ver com a minha postura ideológica. Mas só para dizer, deputado, que eu acho que o governo Bolsonaro está avançando, né? Porque se pegar a manga da ministra da Agricultura e a goiaba da ministra dos Direitos Humanos, já dá uma vitamina. E o vento da Dilma? E o vento da Dilma, para refrescar, dá uma boa vitamina. Para não estragar a fruta. Deputado Pedro Kemp, o respeito que eu tenho por Vossa Excelência
Vossa Excelência sabe que é muito grande. E os debates nossos, eu sabia que a crítica de Vossa Excelência aqui tinha um motivo. Mas pode ter certeza, vou concluir, pode ter certeza, Vossa Excelência, que o pensamento da ministra é inserir o índio no lugar que ele merece, como produtor rural. Ela vai visitar o norte agora. Lá os índios já estão plantando em parceria com os produtores. Se Vossa Excelência não assistiu, pega a cópia do Globo Rural para ver a felicidade dos índios na produção de mais de 50 mil hectares de lavoura em parceria, e os produtores rurais ensinando os índios indo para a faculdade, formando agrônomo e tocando lavoura numa terra que eles usam como usufrutuário, não só um produtor. Tem dificuldade de fazer os financiamentos e tem certeza absoluta que a ministra vai fazer isso, não em Mato Grosso, e sim em todo o país, e inserir os índios daqui no setor da produção também, porque o índio não vive da terra. A terra, ela serve para produzir. Então, nós vivemos do que a terra produz. Então, oferecer terra para o índio e não oferecer condições de trabalho é muito pior do que você dizer, você está excluído de uma sociedade, sendo que é um ser humano igual nós. Assim como é assentado pessoas não índias, por que não assenta os índios? Por que não dá um direito para eles? Por que não dá o título de propriedade para eles? Por que não deixa eles financiar no banco? Eles são pessoas e gente como todos nós. Então, o que precisa é de inserir o índio na produção. Então, quando Vossa Excelência fez a crítica, agora eu ouvi o motivo. É questão que a demarcação de terra passou para o Ministério da Agricultura, e isso vai fazer com decência. Não vai ser mais a Associação Brasileira de Antropologia, ligada à FUNAI e o CIMI, que vai cuidar do galinheiro. Então, agora vamos fazer uma coisa dentro da lei, do respeito e da dignidade que tem que ter o índio. Muito obrigado.